Princípios do orçamento. Você achou que você ia fugir num curso de matéria de direito? Você achou que você ia fugir dos princípios? Você não vai. A gente tem vários princípios e todos eles são muito tranquilos, tá? Mas igual, por exemplo, unidade. O princípio da unidade determina que tem que ter apenas um orçamento para cada unidade federativa. Isso quer dizer que cada município tem que ter o seu orçamento. Cada estado tem que ter o seu orçamento. E a União, né, que só tem uma, tem que ter o seu orçamento também. Então, cada entidade tem o seu. E cada entidade é responsável por fazer o seu. A União Federal não vai fazer o orçamento do município aqui de Três Rios. Não vai. É uma disposição do município, da Câmara de Vereadores, junto com o prefeito de Três Rios. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. A nossa cidade, as pessoas que foram eleitas para nos representar, precisam fazer, tá? Então, tem que ter apenas um orçamento para cada unidade federativa. Também tem o princípio da universalidade, que vai determinar que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas. Isso é claro, né? Ele não pode ser parcial, porque senão ele não vai conseguir contemplar ali dentro todas as informações necessárias para você fazer aquela estimativa, propostas, coisas nesse sentido, tá? Tem o princípio também do orçamento bruto, tá? O que é o orçamento bruto? Todas as partes do orçamento que indiquem uma quantia monetária tem que fazer isso de forma bruta. Então, você não pode fazer uma estima. Eu estimo que a gente gastou tanto com educação esse ano. Não. Você tem que falar quanto que gastou com educação no ano de 2024. Então, você tem que colocar de forma bruta o valor. Claro, às vezes tem um centavo errado ou outro, mas você tem que colocar. Não pode fazer uma estimativa, não pode falar que foi uns R$1.000. Não, você tem que colocar o valor, tá? Porque esse valor que foi gasto, ele já estava previsto antes de ser gasto. E aí, gastou todo o valor? Não, sobrou? Então, será que essa área a gente não está colocando dinheiro demais e a gente poderia colocar em outra? Tá? Coisas nesse sentido. Anualidade. O orçamento é anual para todos os entes federativos, para todos os municípios do Brasil, para todos os estados do Brasil, tá? Discriminação. As receitas e despesas devem ser pormenorizadas. Isso quer dizer que não basta você chegar e falar assim: gastamos 30 bilhões esse ano com o orçamento brasileiro. Gastou 30 bilhões de quê? Aonde, como e por quê? Por que você colocou esse valor na educação e não colocou na saúde? Por que você tirou esse valor da saúde e colocou na cultura? É porque você queria fazer carnaval? Festa de carnaval? Pra deixar todo mundo chocado com a beleza e tudo mais? Você tem que dar explicações, tá? Equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio entre o que você está gastando. Não adianta você colocar todo o orçamento na educação e as outras áreas ficarem à míngua também. Você tem que prever também o pagamento, né, das pessoas e tudo mais. E tem outros princípios, né, como clareza, publicidade, tudo no orçamento público, tá? Se você quer ver o orçamento do município de Piripá, na Bahia, você pode, é só você procurar aí na internet e você vai conseguir ver. Tem que ser exato, né? Aí vem essa questão dele ser bruto também, não é uma questão de personalidade do orçamento, é uma questão da quantia ter que vir bruta mesmo, né, para você poder saber quanto foi gasto. Um tema que está sempre dentro aí do orçamento, apesar de não dever ser o foco, são as questões da despesa e receita. As despesas são as coisas que você gasta, né? As despesas são criadas por meio de disposições aprovadas nas constituições e na legislação ordinária. Isso porque cada município tem sua legislação ordinária, cada estado também, tá? Então, assim, algumas despesas são obrigatórias, como saúde e educação, mas outras despesas são discricionárias. Então, o governo escolhe botar o dinheiro aqui ou ali, dependendo do que ele quer. Então, não, tantos por cento do orçamento tem que ser garantido para saúde e educação. Você tem que garantir aquele valor. O resto você distribui. E aí, como você vai fazer essa alocação do resto do valor, problema seu. Mas você tem como. Geralmente, o orçamento é votado, tá? Geralmente não, ele é votado. Então, assim, o executivo apresenta a proposta de orçamento e ele é debatido pelos vereadores nas câmaras e tudo mais, tá? No caso da União Federal, o presidente apresenta e a Câmara, o Senado votam, tá? As receitas, elas ocupam um pouco do espaço do orçamento porque elas são aquelas estimativas de arrecadação, tá?
É uma estimativa contábil financeira e é aí que entram os tributos, né? Os tributos constituem uma estimativa de receita. Se você deixa de pagar, se tem algum problema, não é cobrado, você fica em desfalque ali, né? E aí, se você não tem as receitas, você não consegue fazer as despesas. Esse que é o problema. Bom, as receitas passam por 4 estágios. Receitas, lembrando, são ali as coisas que entram, tá, no orçamento. Você tem a previsão de chegada, então a projeção da arrecadação, o lançamento da receita, então aí de novo questão tributária, né? A individualização de quem é que vai, né, pagar, quem é que vai ganhar e fazer esse pagamento para o Estado, ou para o município, ou para a União, e você tem realmente a arrecadação. Então, você pode prever que em 2025 você vai ganhar 1 bilhão em imposto de renda. E aí você lança lá a época de cobrança de imposto de renda, abre o site da Receita Federal e arrecada. E depois recolhe, tá? É isso. Classificação do orçamento. O nosso orçamento público brasileiro, ele passa por algumas classificações. A primeira delas é uma classificação institucional. Isso por quê? O orçamento, ele vai ajudar a gente a visualizar qual a unidade administrativa responsável pela execução da despesa. Ou seja, quem é que recebeu e quem é que vai gastar aquele dinheiro. Ou seja, que órgão gasta qual recurso. E ele gastou em conformidade com o que estava programado, porque é isso que você precisa entender. Existe uma programação dos gastos brasileiros desde do ano passado. Então, assim, o orçamento de 2024, ele foi estimado, foi previsto, foi distribuído em 2023. Foi aprovado e votado em 2023. E a me envia ele em 2024. É claro que a gente vai passando por déficits na arrecadação, coisas nesse sentido. Imagina, todo mundo resolve negar o imposto de renda. Aí ninguém vai arrecadar nada, né? A previsão estava errada, porque ela não contava com esse fator. Então, você vai precisar se adequar, ou então uma área vai ficar em desfalque mesmo, mas isso vai acontecer, tá? Então, assim, as despesas obrigatórias estão sendo cumpridas, essa votação foi legal no sentido de lei, tá? Do orçamento, ela obedeceu os critérios legais e tudo mais, essas questões, tá bom? Esse critério é indispensável para fixar a responsabilidade e o controle que os órgãos fazem do dinheiro público que eles recebem, tá? Então, não é só para você saber que entra dinheiro e que tem muito dinheiro, é para você saber quem gasta o dinheiro. Qual ministério, qual secretaria ficou responsável por esse orçamento? A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. O governo estabelece qual vai ser o orçamento, até porque uma despesa obrigatória tem que ter orçamento estabelecido para a educação. Estabelece, manda o orçamento para esse órgão e ele que vai ter que fazer o manejo. Ele fez em conformidade com a programação? Se não, você vai ter ali a possibilidade de fazer o controle e fiscalização da atividade, né, deles de gasto. Às vezes ele não conseguiu gastar porque ele levou para casa, né? Botou debaixo do colchão o dinheiro, e aí entra uma situação de corrupção. Tem a classificação também funcional. A classificação funcional leva em conta funções que devem ser abarcadas pelo orçamento, ou seja, que tem que ser incluída neles, né, tem mais de um orçamento, como tópicos a serem previstos como gastos e investimentos. Então, o orçamento ele também tem uma função de estabelecer as contas onde devem entrar o dinheiro. Esporte, cultura, lazer, saúde, educação, políticas públicas, meio ambiente. Então, por exemplo, o Brasil agora está passando por um momento delicado com a situação ambiental por causa das queimadas, porque o orçamento que foi previsto para o meio ambiente não deu. A estimativa de orçamento que eles tinham para o meio ambiente não deu. E aí eles não têm recurso suficiente para, né, dar essa atenção que está sendo precisa agora, né, para arcar com os recursos ali para recuperação da fauna ou para mobilizar os agentes necessários e cuidar das queimadas. Então, tem essa questão. E o orçamento também, ele além de ser institucional e funcional, ele também é um programa, porque ele mostra ali o que o governo fez. É muito bom você ter um orçamento, por exemplo, quando você tem época eleitoral. Mas nenhum político usa o orçamento, né? Então, para mostrar o que foi feito, né?
Mas é um ótimo jeito, ainda mais se você concorre a uma prefeitura, né, algum cargo maior, assim, de executivo, porque você pode pegar o orçamento e mostrar o que você fez em prol da sociedade. Ah, eu dei não sei quantos mil para educação, saúde, cultura, lazer, e foi gasto, você tem a prestação de contas ali toda direitinho. Então, é uma ótima forma de você demonstrar realizações do governo, o programa que você criou, né, para gerir a sua cidade. Então, ele é um programa porque é um instrumento de organização das ações do governo, né? É uma forma mais fácil de você concretizar os objetivos que você pretende enquanto gestor público. Você não pode ficar assim, agora eu vou tirar dinheiro, né? Igual o Silvio Santos, tira o dinheiro no paletó, joga o aviãozinho. Não pode, você tem que ter tudo programado direitinho. E aí, a gente vai ver questões de propostas do orçamento, tá? Essas aqui, às vezes, elas vão ter um caráter mais federal, mas não importa, tá? Serve para o entendimento de qualquer forma. Bom, toda administração pública tem que fazer, então toda administração pública, todos os entes federativos, tem que fazer o PPA, que é a Lei do Plano Plurianual. O PPA nada mais é do que a proposta de planejamento do governo. Anual, tá? É princípio do orçamento, anualidade. Então, o PPA é a Lei do Plano Plurianual. Proposta de planejamento do ano. É o PPA, tá? O PPA, ele vai ser revisitado todos os anos. Ele tem duração de 4, o que implica na sua utilização como instrumento de planejamento do chefe do executivo no seu tempo de mandato. Prefeitura, governo do estado, presidência da república, ele vai fazer o planejamento de toda a administração pública dele, o PPA. Ele vai ser anualmente revisitado. Não só anualmente revisitado, tá? Ele vai ser revisitado sempre que for preciso. Às vezes ele fez uma estimativa de despesa, de receita que não chegou nunca. Então, assim, ele vai precisar revisitar e realocar, né, os valores. Mas isso nunca é feito de forma unilateral, tá? Não deveria ser, pelo menos. Então, você tem o PPA, a Lei do Plano Plurianual, é feita para durar 4 anos, todo ano é revisitado, ou sempre que for necessário. E ali dentro também está o orçamento, tá? É esse plano aí com o planejamento de toda a administração pública. Então, assim, se você for pensar a nível federal, você ter que planejar toda a administração pública é loucura, né? Se você for pensar num município pequeno, por exemplo, com poucos habitantes, é mais fácil. Quantas secretarias tem? Quanto que elas gastaram, em média, nos anos anteriores? Quanto que a gente tem de estimativa de receita, de coisas para chegar? Qual é a nossa estimativa de despesa? Então, você já pega dados que, né, vem do passado, claro que não é o próprio chefe do executivo para fazer isso, e com certeza vai ter um assessor, alguém para ajudar ele, mas ele vai analisar essa estimativa dos últimos 4 anos, ou 8 anos, 12, 16, quanto eles quiserem aí. Então, eles pegam os últimos orçamentos, os últimos PPAs, e utilizam como forma de fazer esse planejamento da administração pública para esse tempo de mandato dele, tá? Isso é para todos os entes federativos, porque todo ente federativo tem um chefe do executivo. Tem também a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei anual, então ela vai para 4 anos. Você pode perceber que a PPA é para um mandato do executivo, né? A LDO não. Ela é uma lei anual, então todo ano tem que ter uma nova. O PPA ele pode ser revisitado, pode ser alterado, mas, né, não tem nenhum problema, ele segue nesses 4 anos. Mas a LDO é uma lei anual que deve estabelecer as prioridades, metas fiscais, dispor sobre regras e instruções para execução do orçamento, tá? E tem também a LOA, que tá aqui. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, tá? Esse aqui, o PPA, fica mais para a questão do executivo. Então, sabe que quando o executivo ele entra no cargo, por mais que isso pareça espantoso para você ou não, ele tem que fazer um planejamento de 4 anos sobre como que ele vai programar a administração pública, secretarias, enfim, todo o aparato estatal ali, municipal, estadual, federal que ele tem para funcionar junto com ele, considerando os objetivos do governo dele, o orçamento, essas coisas. Então, acredito ou não, mas isso existe. Se você procurar na internet, tem. A LDO já
ela cria regras e instruções para execução do orçamento. Então, não é só você fazer o PPA falando o que você vai gastar, como que você vai gastar, nem só fazer a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Você tem que também ter uma outra lei acessória, que é para mostrar as regras e instruções. Então, uma lei específica para falar da lei do orçamento. E, por fim, tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É a lei do orçamento propriamente dita, tá? É ela que vai estabelecer o orçamento para cada ano, as receitas e despesas disponíveis, são os vereadores, enfim, os políticos que estão eleitos, né, que vão votar ano a ano a lei do orçamento, tá? Ela tem que ser aprovada na Câmara, tá? Você pode fazer um orçamento participativo também, se você quiser, você pode chamar a população para dar opinião sobre onde eles acham que ano que vem deveria ser alocado dinheiro. Ah, não, tá faltando muito incentivo no esporte aqui na nossa cidade, tá faltando muito incentivo na cultura, então eu gostaria que mandasse mais dinheiro para lá. Então você pode levar em conta essas considerações da população. O orçamento ele pode ser participativo, mas infelizmente geralmente ele é feito a portas fechadas na Câmara e seguindo ali as disposições constitucionais referentes a despesas obrigatórias. O resto é briga ali para ver para onde que vai cada dinheiro, tá? Então você tem a Lei Orçamentária Anual todos os anos. Você tem a LDO, que auxilia aí, né, nas regras e instruções para a LOA, e para quem é chefe do executivo tem o PPA, tá? Uma vez elaborado o projeto de lei orçamentária, ele tem que ser levado, aqui a nível federal é o Congresso, claro, mas você tem as câmaras, as prefeituras e tudo mais, para que ele possa ser apreciado, tá, pelo legislativo, pelos seus vereadores, e possa ser votado, tá? Você também tem que fazer um cronograma de desembolso. Se não bastasse a LOA, a LDO e a PPA, você também tem que ter um cronograma de desembolso. Até 30 dias após a aprovação da lei orçamentária, o executivo tem que estabelecer uma programação financeira e um cronograma mensal de desembolso. Então, não é só de 4 em 4 anos, não é só a LDO, não é só a LOA. Você ainda tem que fazer um cronograma de desembolso mensal. Qual que é a sua programação financeira por mês? Esse mês, o dinheiro para pagar a educação vai sair de onde? Mês que vem. Então, todo mês ele tem que estar avaliando essas questões, tá? Então, assim, acredite ou não, mas o orçamento brasileiro é muito bem desenhado, ele tem vários instrumentos, ele tem essa possibilidade de ser participativo, apesar dessa não ser uma característica que ele assume exatamente porque você tem esses interesses políticos que acabam cooptando o orçamento, né? Mas você teria essa possibilidade de chamar a população para, né, mostrar o que foi feito, olha aqui o PPA, o que eu estabeleci, o que você acha, que, ainda mais que a gente está em época de eleição agora, né, isso poderia ser utilizado como ferramenta de campanha, o que você acha, olha onde eu aloquei o dinheiro, olha o meu cronograma de desembolso, que bonito, né, você poderia mostrar. A cada bimestre, como se fosse uma escola, o governo avalia se as receitas e as despesas estão caminhando conforme programado, tá? Para você evitar qualquer tipo de surpresa, mas ainda assim elas acontecem, não sei porquê. Mas, de qualquer forma, você viu aqui, né? Existe todo um aparato para o orçamento público brasileiro funcionar. A intenção dele é ser extremamente bem desenhado, contar com despesas obrigatórias que estão na Constituição para realmente, né, poder cumprir com os direitos que ela garante para a gente. E a intenção realmente seria ficar dentro desses parâmetros e você ter essa possibilidade de participação popular e tudo mais. Então, acredito ou não, o orçamento brasileiro é muito bem desenhado, muito bem pensado. Tem essa questão da LOA, LDO, do PPA, tem o cronograma de desembolso com avaliação bimestral. Então, assim, você, enquanto contribuinte, faz parte desse cronograma de arrecadação, né? E você é extremamente importante para que esse orçamento público ele possa existir sem imprevistos e tudo mais. O seu dinheiro já está contabilizado ali, queira você ou não. Então, já existe a previsão de receitas, quem vai pagar. Por exemplo, quanto que a gente exporta por ano? Então, já faz uma previsão de quanto que vai arrecadar na exportação brasileira. Então, assim, tem todas essas questões, mas você pode ver que mesmo assim, né, eles conseguem distorcer o orçamento. Já está sobrando dinheiro, né? E conseguem fazer ali atos de corrupção, mau uso de dinheiro público, coisas nesse sentido, sendo que a legislação dá a eles todos os instrumentos necessários possíveis para eles fazerem assim, um trabalho bom e objetivo, né?
Mas é isso, esse é o orçamento público brasileiro, você está inserido nele na participação ali como contribuinte, você está na parte de receita, então você é uma expectativa de receita do Estado brasileiro, seja do seu município, seja do Estado, seja a nível federal, você é uma estimativa de receita e você precisa contribuir com o orçamento. Aliás, não é que precisa, né? Você vai, querendo ou não. Mas você vai contribuir com o orçamento na perspectiva da matéria tributária, para que o Estado ele possa, então, todos os bimestres, fazer a revisão do orçamento, ver se está chegando dinheiro direitinho, para que ele possa cumprir com seus objetivos, tá? Então, é por isso que a gente precisa do sistema tributário, que ele é uma estimativa de arrecadação, por isso que a gente precisa do orçamento público punitivo, desenhado como está aqui, né? Pelo menos na teoria ele deveria ser assim, para que você possa ter uma continuidade ali entre as despesas e as receitas, e para que não falte dinheiro, para que seja tudo bem alocado, para que a administração pública esteja paramentada o suficiente para poder funcionar de forma satisfatória. Então, assim, pelo menos é o que a lei gostaria que acontecesse, né? Talvez não seja a realidade, mas para você ver, tá tudo muito bem desenhado, né? Você sabia que existia PPA, LDO, LOA, essas questões? Então, existe, e todos eles têm que seguir, todos eles são públicos, você pode ver, tá? Na internet, qualquer lugar que você procurar, você vai achar, seja por exemplo, como o PPA ele tem que ter levado em consideração os projetos do governo, você pode comparar, por exemplo, o PPA no governo Lula e governo Dilma, e ver se são parecidos. Governo Lula e governo Bolsonaro, e você pode ver se são parecidos. Você pode comparar governo, não sei, aí já ficou muito velho para mim, não lembro mais. Mas você pode comparar, assim, e ver como é que eles colocam de forma diferente o orçamento a depender dos objetivos, né? Então, vai colocar mais em cultura, o outro vai colocar mais em lazer, o outro vai colocar mais em saúde. Então, tem todas essas questões também que dependem aí da plataforma política, de onde o político vem, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Lembre-se que ela é gravada, você pode voltar e assistir de novo quantas vezes você quiser, você pode anotar, tirar dúvidas, até você entender, tá? O importante é você entender antes de você dar continuidade, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.